Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, este é mais um vídeo produzido por iniciativa da Escola de Evangelização Paulo Apóstolo, da Paróquia Santa Teresa de Jesus, vídeo que é destinado ao curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Este curso que é apresentado em duas modalidades. A modalidade virtual, diríamos assim, com estes breves vídeos sobre as partes do catecismo, e depois as chamadas manhãs de espiritualidade, acontecem aos sábados e que tem como objetivo aprofundar o conteúdo que nós colocamos, exibimos como uma prévia em cada um destes vídeos. Pois bem, refazendo o caminho percorrido até agora, no novo catecismo, ou no catecismo, já não é mais novo, porque já foi publicado pela Igreja há um certo tempo, então refazendo o caminho do catecismo da Igreja Católica, nós já vimos o prólogo. O prólogo, como o prólogo de qualquer obra, tem como objetivo apresentar de maneira sucinta todo o conteúdo da obra e também definir os objetivos, as razões desta obra. Depois avançamos na primeira parte do catecismo, e a primeira parte do catecismo é a profissão de fé. O catecismo ele se compõe de 4 partes. A primeira parte, estamos nela, a profissão de fé. A segunda parte, que é a celebração do mistério cristão, a parte é destinada à liturgia da igreja, poderíamos dizer assim. A terceira parte, que é a vida em Cristo, esta parte trata um pouco mais das questões morais, como o cristão deve viver a sua vida para que possa receber este nome, para que seja digno deste nome, o nome de cristão, verdadeiro discípulo ou discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois a quarta e a última parte do catecismo, a oração cristã. Como o próprio nome já diz, parte que se destina então à vida espiritual de cada cristão, de cada cristã, como conduzimos o nosso relacionamento com Deus. Muito bem, como eu dizia, estamos na primeira parte, a profissão de fé. Esta parte se divide em 2 sessões. A primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. É uma sessão que trata do ato de fé, da realidade de fé existente, colocada por Deus na alma, no coração, no ser mais íntimo, na condição de cada pessoa humana criada por Deus. O ser humano é, portanto, capaz de Deus, porque Deus infundiu esta capacidade no coração, na alma de todo ser humano. Foi isso que nós vimos refletindo sobre o capítulo 1 desta primeira sessão, da primeira parte do Catecismo da Igreja. De fato, o primeiro capítulo tem como título o ser humano sendo capaz de Deus. Realidade da fé existente na condição humana. Então, nós refletimos até aqui, nós avançamos até aqui. Agora, vamos para o capítulo 2 da primeira sessão, da primeira parte do Catecismo da Igreja. Deus vem ao encontro do homem. É uma parte que, então, trata daquilo que a Igreja costuma chamar de revelação, o mistério da revelação. Este segundo capítulo
ele começa ali por volta do parágrafo 50, 51, e trata, portanto, da revelação de Deus. Nesta parte do vídeo, nós vamos tratar de 3 artigos. O primeiro artigo vai então tratar especificamente da revelação de Deus. O segundo artigo, como esta revelação é transmitida principalmente pelo ministério da igreja. E a terceira parte tratará de modo muito especial da Sagrada Escritura, como fonte privilegiada, diríamos assim, da revelação. Deus se revelando de modo privilegiado através das Sagradas Escrituras. Pois bem, estamos então aqui no artigo 1º, a revelação de Deus, ali por volta do parágrafo 51. A primeira afirmação do documento é que Deus revela o seu desígnio benevolente. Deus toma a iniciativa de se revelar. Antes que nós busquemos a Deus, Deus nos busca. Esta é uma verdade fundamental da nossa fé, consubstanciada no Catecismo da Igreja Católica. Verdade, diga-se de passagem, que todo cristão deve renovar no interior do seu coração. Deus nos busca, Deus se revela antes que nós o busquemos. Isto é muito importante para definir uma das características principais da fé cristã, da verdadeira fé cristã. É uma fé revelada, portanto não é uma fé de segredos. Não é a religião cristã não é uma religião oculta, não há espaço para o ocultismo na religião cristã. Por isso, a igreja critica e condena severamente toda e qualquer experiência religiosa baseada em segredos. Eu faço parte de um grupo religioso que tem os seus segredos que eu não posso revelar a ninguém. Como a nossa fé repito, uma fé revelada, a igreja, portanto, é uma conclusão lógica. A igreja, portanto, condena toda e qualquer experiência que se pretenda religiosa, que se pretenda falar de Deus e que mantenha segredos como uma de suas características de fé. Isso é muito importante, repito. Depois o documento avança, ali por volta do parágrafo 54 e seguintes, descrevendo as etapas da revelação. Deus se revela no tempo, na história. Quais são essas etapas? Não é? Eu costumo dizer como se fosse uma história de amor que vai se desenvolvendo. Não é? O primeiro olhar, o primeiro aperto de mão, o primeiro sorriso. Não é? Esta história de amor de Deus, ela se desenvolve com o seu povo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós já vamos ver, e também se desenvolve conosco. Deus se revela também a cada uma de nós. É muito importante reconhecer também em nós essas etapas desta história de amor. Bem, o novo catecismo, então, afirma que desde a origem Deus se deu a conhecer, inclusive a partir da criação. Os grandes teólogos da igreja afirmam que a própria criação de Deus é um dos caminhos privilegiados para a busca e para o encontro com Deus. Por meio das criaturas é possível chegar à bondade e à perfeição de quem as criou. Depois o catecismo ressaltando, não é, alguns aspectos, algumas etapas desta revelação de Deus, ressalta, por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé, antes ainda da formação do seu povo. Esta formação, ela começa com o chamado a Abraão, a eleição de Abraão como pai do povo de Deus, fundador da religião judaica, podemos dizer assim. E esta formação do povo de Israel, descendentes, filhos de
Abraão, Deus, ao mesmo tempo em que forma um povo, em que elege um povo, concede a ele uma experiência religiosa, um caminho religioso, no qual o próprio Deus se revela. Então, este número 2, diríamos assim, né, do artigo 1º do capítulo 2º, a revelação de Deus, se destina a descrever um pouco a revelação de Deus no Antigo Testamento, como encontramos na Bíblia. Depois, o número 3 do artigo 1º do capítulo 2º diz respeito a Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. Muito importante ressaltar isto. Em Jesus Cristo, a revelação de Deus atinge a sua plenitude. Deus se revela de maneira plena, de maneira total em Jesus Cristo. Qual é a consequência, ou quais são as consequências desta afirmação? A primeira delas, né? No seu verbo, diz o catecismo, né, de maneira categórica, no seu verbo, ou seja, na sua palavra que se fez carne, Deus disse tudo. Tudo o que poderia e deveria dizer a respeito de si mesmo, em Jesus Cristo, Deus disse. De modo que já não haverá outra revelação. Não há necessidade de outra revelação de Deus, a não ser aquela realizada em Jesus Cristo. Muito bem. O documento avança no artigo 2º, né? Então, artigo 2º do capítulo 2º da primeira parte do catecismo, né? A profissão de fé. Pois bem, no artigo 2º, a transmissão, o tema, né? A transmissão da revelação divina. Como esta revelação de Deus é transmitida na história, no tempo e no espaço. Uma ressalva aqui, é bom que se diga, não é, que esta revelação tem como revelador por excelência o próprio Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que ele é a plenitude da revelação, ele é também o revelador por excelência. Jesus, no entanto, conferiu à sua igreja, né, a igreja cristã, este ministério, esta missão de revelar Deus presente plenamente na sua pessoa. Aqui neste artigo 2º, o catecismo abre espaço para apresentar duas das 3 fontes de verdade da nossa fé, ou seja, a tradição da igreja e o magistério. Tanto é assim que ali no número 1 do artigo 2º, estamos aqui por volta do parágrafo 75, o documento apresenta a tradição apostólica. Nossa igreja é apostólica, católica, porque é universal, e apostólica. A igreja preserva a tradição dos apóstolos, a pregação dos apóstolos, que é continuada naquilo que a igreja chama de sucessão apostólica. Os apóstolos, chamados por Jesus, obedecem ao mandato de seu mestre, anunciando o evangelho e também elegendo sucessores, principalmente por meio da imposição das mãos. Na igreja, todos os ministros ordenados são ordenados pela imposição das mãos, um gesto que vem desde os tempos apostólicos e que a igreja preserva, dando assim continuidade a esta sucessão apostólica. A verdade pregada pelos apóstolos, que foram contemporâneos, discípulos, né, que conviveram com Jesus Cristo, esta verdade a igreja continua proclamando. Depois, no número 2, né, ali por volta do parágrafo 80, a igreja ou catecismo, faz uma reflexão sobre a relação que existe entre a tradição e a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a terceira fonte, né, fonte
diríamos assim, privilegiada de transmissão da revelação. Mas nesta parte, não é, do artigo 2º, número 2, o documento, repito, faz uma reflexão sobre a relação que existe entre a tradição da Igreja e a Sagrada Escritura. E, de modo resumido, o que o documento afirma é o seguinte: ambos, a tradição e a Sagrada Escritura, têm uma fonte comum, que é o próprio Deus. Deus que se revela na Sagrada Escritura e Deus que se revela também na tradição da Igreja. Como isso é feito? Nós já vamos ver no número 3, não é? Mas o que é importante afirmar agora é que esta fonte comum, divina, tem duas formas distintas de transmissão. Ou seja, a Sagrada Escritura e a tradição. Estas duas formas de transmissão da revelação têm uma fonte comum, que é o próprio Deus. No entanto, se nós perguntarmos como que a tradição da Igreja faz a transmissão da fé, não é? Vamos encontrar um pouco as respostas para esta pergunta lá no número 3 do artigo 2º, a interpretação da herança da fé. Estamos aqui no número 84, né? Artigo 84 e seguintes. Já de início, o documento, o catecismo afirma o seguinte: a herança da fé é confiada à totalidade da Igreja. Toda a Igreja é, portanto, herdeira da fé da Igreja. A expressão em latim que foi consagrada para definir e para sintetizar esta realidade é a expressão depositum fidei. A Igreja é o depósito da fé. Jesus Cristo decidiu depositar na Igreja a fé verdadeira, né? A fé em Deus revelada de maneira plena, né? Jesus Cristo é a plenitude da revelação, portanto, revelada de maneira plena em Jesus Cristo. Pois muito bem, o magistério da Igreja, né? E aqui estamos falando não mais da tradição, mas do magistério, né? O magistério da Igreja, aliado, portanto, à tradição e à Sagrada Escritura, tem o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição. E essa autoridade para fazer isso é exercida em nome de Jesus Cristo. O magistério da Igreja é formado pelos ministros ordenados, né, aqueles que receberam validamente a sucessão apostólica pela imposição das mãos a qual eu me referi. Né. Ao magistério da Igreja cabe definir, por exemplo, os dogmas da fé. Né. Aqui estamos no parágrafo 88. Os dogmas da fé, diz o documento, são verdades contidas na revelação divina, cuja observância é, consequentemente, vinculativa. Ou seja, uma vez que a Igreja define, né, principalmente por meio do magistério, que é a quem cabe definir estas verdades de fé. Né? Uma vez que a Igreja define uma verdade de fé, todos os membros da Igreja estão obrigados, podemos dizer assim, sem dúvida, né? Estão obrigados a dar o seu assentimento a esta verdade de fé, porque o magistério da Igreja é revestido da autoridade de Cristo, né? Não uma autoridade de dominação, não uma autoridade de poder, mas uma autoridade de serviço a todo o povo de Deus, que é a Igreja, no sentido de conduzir esta Igreja pelos caminhos de Jesus Cristo e levá-la até a plenitude da salvação. Depois o documento avança falando um pouco do sentido sobrenatural da fé. Existe na Igreja um sentido sobrenatural. E aqui o catecismo usa
a palavra sentido no seu sentido quase que biológico mesmo, né? Nós temos os nossos sentidos, não é? A visão, a audição, o paladar, o tato, né? Temos os nossos sentidos, e a igreja fala ainda de um outro sentido, não natural, não biológico, mas um sentido sobrenatural das realidades da fé. Esta realidade da nossa fé também foi denominada com uma expressão que ficou consagrada na teologia da igreja, na doutrina da igreja. Essa expressão é sensus fidei, né? O senso da fé, o sentido da fé. E o catecismo diz, né, de maneira categórica ali no parágrafo 92, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, todos eles possuem este senso das coisas da fé. Este senso, este sentido exprime, na maioria das vezes, né, um consenso universal em matéria de fé e de costumes. Esse senso da fé, ele é expresso muitas vezes, nós conseguimos percebê-lo no que diz respeito à tradição da igreja, é uma outra fonte de verdade, né? A tradição, o magistério, estamos falando agora do magistério, e a palavra de Deus, vamos falar daqui a pouco. Mas esse senso das coisas da fé, ele se revela principalmente na tradição da igreja. Por exemplo, alguns dogmas referentes à Virgem Maria, antes de serem definidos pela igreja, eles já eram vividos e cridos, né, e acreditados como verdade de fé já no meio do povo. A igreja, depois, percebendo, não é, este senso da fé presente na vida dos fiéis, por meio do magistério, define de maneira mais teológica e apresenta para todo o povo de Deus esta realidade, e presente anteriormente na tradição, a igreja, por meio do magistério, apresenta esta realidade como verdade de fé. Muito bem, finalmente o artigo 3º, não é de novo, né? Artigo 3º do capítulo 2º da primeira parte do catecismo, né? A profissão de fé. Então este artigo 3º, como eu dizia, fala, reflete exclusivamente, né, especificamente sobre a Sagrada Escritura, nas suas 5 partes. A primeira parte desse artigo 3º afirma que Jesus Cristo é a palavra única da Sagrada Escritura. Cristo é a palavra de Deus. Toda e qualquer palavra encontrada nos livros da Sagrada Escritura é palavra de Deus e, portanto, é o Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Isso é muito importante. Para compreendermos isso, basta irmos no prólogo do Evangelho de São João. Deem uma lida no prólogo do Evangelho de São João. São os primeiros versículos do Evangelho de São João, onde se fala do Verbo de Deus, da Palavra de Deus. A Palavra era Deus, a Palavra estava com Deus. Tudo foi feito por meio da Palavra, e nada do que existe foi feito sem o concurso desta Palavra. Pois muito bem, esta Palavra é Jesus Cristo. O prólogo do Evangelho de São João termina com esta afirmação: a Palavra se fez carne, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Portanto, tudo aquilo que a igreja define como palavra de Deus, se a igreja faz isso, refere-se, portanto, à segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do Pai, que se fez ser humano na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, no número 2 desse artigo 3º, o documento define um pouco a inspiração e a verdade da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura deve ser inspirada. A Sagrada Escritura tem inspiração divina.
Este elemento da inspiração é importantíssimo para que a igreja defina o caráter, não é, de palavra de Deus daquilo que ela transmite, ou dos livros da Bíblia, ou daquilo que muitas vezes é transmitido pela tradição. É preciso que haja essa inspiração divina. E esta inspiração é feita pelo Espírito Santo. É disso que trata um pouco o número 3 desse artigo 3º. O Espírito Santo, intérprete da Sagrada Escritura. Eu colocaria, mas se tivesse, né, essa autoridade para modificar o texto, o catecismo, eu colocaria, além de intérprete, não é, autor da Escritura, né? O Espírito Santo, autor e intérprete da Escritura. Eu muitas vezes costumo usar o termo autor e tradutor da Sagrada Escritura, né? Já que o Espírito Santo inspira os autores sagrados, então muitas vezes ele precisa vir ao nosso socorro, né? Nós que vivemos em tempos totalmente diferentes daqueles, né, dos antigos, enfim, né, tempos nos quais os livros da Sagrada Escritura foram escritos, né, então nós devemos podemos e devemos, né, implorar as luzes do Espírito Santo para compreender a Sagrada Escritura. Nesse sentido, portanto, o Espírito Santo é, como afirma o Catecismo da Igreja, o intérprete da Sagrada Escritura, e digo eu, o autor da Sagrada Escritura. Ou melhor, não dizer que só eu digo isso é errado, né? A Igreja também afirma que, em certo sentido, o Espírito Santo é autor da Sagrada Escritura também, porque inspira os autores sagrados. No quarto e último número, né, desse artigo 3º, o Catecismo define os critérios para o chamado cânon da Sagrada Escritura, os livros que entraram na lista da Bíblia, não é? A palavra cânon, em certo sentido, pode ser traduzida assim, como lista. Não é? Por que não alguns livros? Por que não outros? Existem muitos textos apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que não entraram na Bíblia. Por que não entraram? Não é? Então, esta parte 4 do artigo 3º tem como objetivo apresentar estes critérios, né? O cânon das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo e do Novo Testamento, oferecendo também uma reflexão sobre a unidade do Antigo e do Novo Testamento. Esta reflexão está presente ali a partir do parágrafo 120 e seguintes. Finalmente, a importância da Sagrada Escritura na vida da Igreja. Isso a partir do número 131 e seguintes. Diz o Catecismo: a Igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. É o conhecimento de Cristo, que está consubstanciado principalmente na Sagrada Escritura. Portanto, os fiéis aprenderão esta sublime ciência de Cristo na leitura frequente da Sagrada Escritura, porque, como afirmava São Jerônimo, a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. É a palavra de Deus. Quem ignora as Sagradas Escrituras ignora, portanto, Cristo. Por mais que vá à igreja, comungue, eu costumo dizer, né, quem participa da segunda parte da missa, que é o rito eucarístico, e comunga sem participar também plenamente da primeira parte, que é a liturgia da palavra, comunga um desconhecido. É preciso, portanto, como nos exorta o catecismo, não é, que todos os fiéis aprendam a sublime ciência de Cristo na leitura frequente da Sagrada Escritura. Pois muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, no que diz respeito, portanto, a este capítulo 2º da primeira sessão, da primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, isso é o que me compete adiantar. No próximo dia 28, nós teremos a manhã de espiritualidade, que espero que vocês deem uma lida nessa parte, e
querendo participar conosco no dia 28, teremos mais tempo e mais oportunidade para conversarmos um pouco mais e tirarmos as dúvidas que porventura surgirem a respeito desta parte que me tocou por enquanto do curso sobre o Catecismo da Igreja. Tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham o meu abraço, continuem se cuidando e que Deus e a Virgem Maria sempre os acompanhem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? E aí, assistiram o vídeo explicativo? E a aula de hoje, vocês gostaram? Olha só, dia 28 de maio temos a nossa Manhã de Espiritualidade, das 9 às 11h30. Não deixe de participar. Tô sentindo falta de vocês, viu? Eu tô vendo que muita gente não tá participando. Então não deixe de participar. Um grande beijo e até lá!